Bom, beleza, acho que a gente já está ao vivo, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Deixa eu me apresentar aqui, eu sou o Luiz Carvalho, eu sou gerente de canais na Skyward, responsável pela parceria com a Agrisoft. E aí eu agradeço também você, Marcelo, por disponibilizar esse tempo para a gente estar batendo um papo aqui e falar um pouco mais também da parceria, de quem é Skyward, quem é a Agrisoft, como que a gente, em parceria, entrega para o cliente final ali, seu usuário do seu sistema, uma tecnologia robusta e que, na verdade, é tendência de mercado, né? Então, para falar e iniciar esse webinar aqui, eu vou falar um pouquinho da Skyward, para o seu cliente entender quem somos nós aqui. Tá? A Skyward é uma startup que tem exatos 6 anos de vida, tá? Hoje, a missão da Skyward é entregar cloud computing. É uma empresa que tem por volta de 160, 170 funcionários, então a gente conseguiu uma evolução ao longo do tempo muito significante e relevante dentro de um cenário que é muito concorrido, né? E os sócios da empresa, lá no passado, eles vieram dessa área de sistemas, então o Marcelo aqui também pode falar tão bem quanto, né? E no passado foi identificado ali uma dificuldade, por exemplo, de levar as aplicações que a gente considera são aplicações legadas, né? Essas aplicações têm 15, 20 anos ali de desenvolvimento, de inteligência. Como é que leva aquilo para a nuvem, né? Como é que transforma essa aplicação de modo com que você consiga acessar ela em nuvem e através de uma plataforma web, né? Então, eu acredito que a Skyward, ela pegou um nicho de mercado ali muito significativo, né? E através de uma plataforma que a gente chama de OutSky, a gente conseguiu fazer essa transformação, ou seja, hoje, por exemplo, o software da Agrisoft, ele pode ser acessado através de um browser, graças a essa plataforma que a gente desenvolveu no passado, e que hoje a gente domina esse mercado de RPs e softwares técnicos, softwares em geral, de gestão, enfim. E aí a ideia aqui é exatamente essa, né, Marcelo? Como que a gente vai falar um pouco do Agrisoft em nuvem, como é que você entrega isso lá na ponta para o seu cliente, e como é que a Skyward apoia a Agrisoft e vice-versa dentro desse mercado, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho aí, se apresentasse, desse uma boa aí para os seus clientes e para o público em geral. Bom, obrigado, Luiz. Eu quero agradecer a presença das pessoas que estão participando. Para nós é sempre muito gratificante a gente poder estar mantendo contato com o nosso público, trazendo um pouco do nosso trabalho e incorporando novas tecnologias. Falando um breve relato de nós, da Agrisoft, tá? A gente começou em 95, quer dizer, a gente é uma empresa antiga no mercado. Nós temos uma base instalada de aproximadamente umas 15 mil propriedades que, ao longo do tempo, trabalham e utilizam o nosso sistema. E a gente tem uma série de desafios. Então, nós começamos a fazer softwares lá em 95 ou 96, onde nem o Windows tinha saído ainda. Quer dizer, estava começando com a sua operação, trabalhávamos em DOS ainda, era aqueles softwares que você colocava código, né? E a gente foi evoluindo, e o que nós tivemos que fazer, o nosso desafio era incorporar, quando um pessoal chegou para mim um dia, lá em 96, falou, 95 na verdade, falou, está chegando um negócio chamado Windows aí, vamos colocar isso para trabalhar. Então a gente foi evoluindo com isso, posteriormente chegaram para nós, falaram, olha, vai ter um negócio chamado microchip para identificação de gado, tá? Isso era por volta de 98, 99. Em 2000 a gente ficou assustado se o bug do milênio ia acabar com as empresas, com o software. Começamos em 2001, 2002, o cliente chegou para nós com o primeiro e-mail, falando, ó, manda para mim por e-mail as informações. A gente estava aprendendo a trabalhar com isso. Fomos evoluindo, clientes que chegavam para nós falando, vamos colocar um laser para fazer leitura de código de barra da fazenda. Isso era 2002, 2003, a gente saindo no Globo Rural, com esse tipo de notícia, tá? E a gente foi procurando aprimorar e sempre procurando nos atualizar, tá certo? Porque o que a gente percebeu, nós tínhamos, por exemplo, um desafio por volta de 2005,
tínhamos que pegar o nosso banco de dados, que naquele momento estava em Access, e ir para SQL. Tivemos que reescrever todo o sistema. A gente teve que jogar fora o nosso programa e começar do zero numa nova tecnologia para trabalhar. Fomos fazendo essas operações, participávamos de um monte de feiras e tínhamos que começar e fazíamos publicidade em jornais e revistas e rádios do interior e tivemos que abandonar isso daí e começar a pensar em ir para publicidade no Google. Então a gente foi, ao longo do tempo, sempre sofrendo, vamos dizer, as consequências de ter que estar mudando. E avançando ainda nessa, vamos dizer, nessa trajetória nossa aí, chegamos por volta de 2005, 2010, 2011, tínhamos que mudar novamente a nossa tecnologia, pensar em tecnologia já de .NET, começar a pensar em trazer o banco de dados para colocar nas nuvens. Era uma coisa que ainda era uma ficção distante, era alguma coisa distante do dia a dia nosso. Certo? Obscuro, né? Você falava isso, mas você olhava e falava, pô, como é que a gente vai chegar? Como é que vai fazer isso daí? Você chegava para muita fazenda e, vamos dizer, quando eu estava, por exemplo, na AgriShow em 2010, 2011, chegava lá um filho de fazendeiro com celular, falou, pô, eu quero no celular ver isso aqui. E nessa época era muito mais fácil que trabalhar hoje, porque você fazia umas mudanças no software, o cliente te encontrava numa feira e falou, pô, bacana, legal, vamos fazer isso daí. O que acontece? Não havia tanto... Você tinha que ir na feira, que você não tinha atualização, as informações, era o momento que você ia apresentar o teu trabalho, né? E a gente foi evoluindo com isso, começamos a ver conexão com outras tecnologias. Então, começamos a falar de telemetria de tratores em 2013, 2014. Começamos a falar sobre agricultura de precisão, que era uma coisa distante ainda nos Estados Unidos, que estava vindo para cá. A questão de fotos de satélite, começamos a pensar em drone para estar usando. Então, a gente via uma incorporação de novas tecnologias que você tinha que se adequar. Falar de sistema GIS e colocar a imagem do mapa dentro do sistema, com mudanças de cor em tempo real, segundo a produtividade, a lotação de animais para o pasto. E a gente foi evoluindo com essas mudanças. E por volta de 2015, 16 mais ou menos, a gente sabia o seguinte: nós temos que pegar agora toda essa carteira de clientes e começar a pensar em jogar eles nas nuvens. Então era um desafio isso daí, porque você começava a falar como é que a gente vai fazer essa operação. Nós começamos por volta de 2016, 2017, um projeto. Nós íamos ter que reescrever todo o sistema novamente. Nós estamos falando de sistemas que eles estão evoluindo ao longo dos anos. O módulo agrícola tem aproximadamente quase 350 relatórios, o rebanho tem 400 relatórios, sabe, com uma série de regras de negócio, máquinas mais 300. Você tinha que pegar toda aquela tecnologia, jogar fora e recomeçar do zero. Isso além de ser caro, né? Falando de dinheiro mesmo, é caro, envolve muito tempo, e você já com uma carteira de clientes ali totalmente sólida, não poderia fazer isso. Não. Nossa, isso além de muito tempo. A gente olhava para isso e ficava pensando, pô, é um remédio amargo que a gente tem que tomar. A gente sabia que a gente tinha que ir. E começamos a pensar nisso, e aí por volta de final de 2018, um colaborador nosso chegou para nós e falou, tem um negócio aqui que eu acho que a gente consegue jogar o banco de dados nas nuvens, sem ter que reescrever o sistema. Falei, é muito bom para ser verdade, não é possível, isso daí. Então os caras, não, dá para fazer. Eu falei, eu particularmente, quando me falaram isso, eu falei, não, tudo bem, mas tem pegadinha, não vai dar certo. Eu não conseguia imaginar, porque nós estávamos há uns 6, 7 anos criando a coragem e o investimento para fazer todas as mudanças. Estávamos com um sistema já na iminência de ser lançado, mas ele era um sistema muito mais simples e pobre, mas estava nas nuvens. Mas ele não tinha inteligência que o seu principal sistema hoje tem, né? A gente tinha uma realidade que era assim, quando o cliente falava que não queria o banco de dados nas nuvens, eu dava graças a Deus, porque eu falava, bom, eu vou trabalhar com todo o sistema e não vou precisar falar das nuvens. Mas quando ele queria nas nuvens, eu entregava um sistema que faltava coisa. Quando a gente começou a fazer em meados de 2018, início de 2019, começar a fazer os projetos e os testes,
foi muito importante, porque a gente começou a perceber naquele momento que a tecnologia era viável. Nós não estávamos falando bicho de sete cabeças, né? Sim, a gente conseguia pegar o nosso software com todo um monte de recursos, jogar nas nuvens e o cliente usar. Esse era vamos dizer, o grande desafio. E para nós, essa parceria foi muito importante, porque a gente tinha as regras de negócio, mas a gente era uma empresa antiga e tínhamos que nos renovar. Isso nos possibilitou fazer toda uma renovação nossa no mercado, uma nova forma de trabalhar e comercializar. Paramos de vender softwares, começamos a colocar licenças, remodelamos o nosso modelo de negócio. Isso para nós foi extremamente revigorante. Tá? Ou seja, Marcelo, você hoje entrega um software como serviço, né? Foi aí que entrou a SkyOne no meio, né? Ou seja, para a AgriSoft mudou a forma de comercialização, um produto totalmente moderno, certo? Um produto totalmente inovador, já em nuvem, com a sua aplicação com anos e anos de inteligência. E aí a SkyOne por trás, obviamente, te apoiando em forma de plataforma, com as principais nuvens do mercado, né? Porque é isso que a SkyOne entrega hoje. A sua tecnologia, o seu software, dentro de uma infraestrutura de cloud moderna, né? São as principais nuvens do mercado, as principais nuvens públicas do mercado são as nuvens que a gente trabalha, né? A SkyOne hoje, ela é multiplataforma e multi-cloud, tá? Então, tem o AutoSky, eu tenho também o Integra Sky, que a gente pode falar também no próximo webinar, que eu acho que é excelente para você e para os seus clientes. Então, ou seja, mudou para você a forma de comercialização, você tem uma oferta moderna, você tem o seu software viável hoje, e pode se considerar um software como serviço, um software praticamente 100% web, e para o usuário final, mobilidade, segurança, acessibilidade, ganho de escala, para ele muda uma série de coisas, certo? A gente teve umas vantagens que a gente não imaginava, tá? Então, por exemplo, nós, quando um cliente instalava o sistema, ele tinha toda aquela dificuldade de baixar, instalar o sistema, colocar os dados para poder funcionar. Então, eventualmente o computador dele estava desatualizado, ou você tinha alguma dificuldade no equipamento dele que qualquer tipo de coisa te limitava. Então, nesse modelo de negócio, não. A gente consegue, com login e senha, ele acessa os dados. Então, ficou muito mais fácil para a gente pensar em comercializar e mostrar o produto, tá certo? E um ponto também que acabou fazendo é o seguinte: antes o cliente comprava o software e estava ali, ele não atualizava agora. A gente teve que ficar muito mais dinâmico, porque a gente tem que continuamente saber que a gente tem vamos dizer, todo mês decisão de campeonato. Você está atendendo o cliente, tem que continuar competitivo, atendendo para a relação se perpetuar. Então, para nós, a gente percebe que foi assim uma mudança. Nós nos vemos hoje, apesar de a gente não ser uma startup, no primeiro degrau da escada. Estamos tendo que aprender tudo novamente, estamos fazendo muitas coisas, tá certo? Então, a gente não é uma startup, mas a gente age e pensa como uma. Certo? E aí, na medida em que a gente foi evoluindo essa parceria, consolidando o teu produto final, foi daí que surgiu a ideia da gente fazer esse webinar hoje, esse bate-papo aqui, né, Marcelo? Sim. E aí, ao longo dessa evolução de parceria, surgiram várias perguntas que o seu cliente podia fazer, né? Então, eu vou fazer algumas delas aqui, eu queria que você respondesse ali, pensando como um cliente final e conhecendo o seu mercado, atrelado também ao que a gente está entregando hoje aqui como software como serviço, né? Então, por exemplo, quais as atividades da fazenda que uma solução em nuvem, como o AutoSky, o AgriSoft AutoSky, pode gerar na questão ali de aumento de produtividade e melhoria da gestão de propriedade? Bom, a gente está falando de uma coisa chamada produtividade, vamos dizer, performance operacional, tá certo? Quem está no campo já sabe, e isso não é de agora, da pandemia, já está acontecendo há anos. O fazendeiro, ele está deixando de ser aquela visão romântica de fazendeiro e está virando um empresário rural. Ele precisa hoje, ele é cobrado por esse tipo de situação, ele tem atribuições e responsabilidades que há 10, 15 anos atrás elas estavam surgindo. Então ele tem responsabilidades fiscais, trabalhistas, ambientais para estar trabalhando, ele tem preocupação com segurança alimentar, tem preocupações com
consumidores, quer dizer, você tem hoje que entregar um produto no padrão que o frigorífico, que o supermercado quer trabalhar, ou que o cerealista, que no caso temos 4 trades basicamente no Brasil, né? Dreyfus, Cargill, ADM, Bunge. Então, você tem que ter o padrão na qualidade. Se você não faz isso, você começa a ficar fora de mercado. Então, a gente percebe que a tendência da tecnologia, nós estamos numa corrida tecnológica para poder fazer a produção de alimentos, para atender, na verdade, a população que nós temos, que hoje está na faixa de 7,8 bilhões, daqui a 20, 30 anos vai estar em aproximadamente 11 bilhões. Então, é uma corrida que a gente tem que atender, a gente tem conseguido fazer uma disruptura de vários cenários e conseguindo aumentar a quantidade de produção, tanto que o Brasil aumentou muito pouco a área e conseguiu aumentar significativamente a sua produtividade. Então, a gente tem feito a lição de casa adequada, mas cada vez mais a gente vê pressões. Então, você vê, por exemplo, o seguinte: nós temos hoje, não basta você produzir tudo, você tem que provar que você é sustentável. Então, você tem que ter uma preocupação com transparência na operação, porque ainda o setor rural, junto ao mundo urbano, certo? Ainda é razoavelmente desconhecido, ou a gente acaba não se comunicando adequadamente. Então, hoje, você fazer tudo direito é importante, mas não é mais o suficiente. Você tem que estar com questões de sustentabilidade, você tem que estar com tecnologias incorporadas para poder mostrar que você, olha, estou usando já tal tecnologia, estou com sistema de gestão, meus bancos estão nas nuvens. Então, a gente percebe que essa pressão, esse tipo de atividade é fundamental. E hoje o fazendeiro tem que fazer isso. E como exemplo, a gente pode citar os 2 últimos censos agropecuários, onde nós observamos o quê? Houve uma redução do número de fazendas, de um censo para o último agora, eu não lembro o número, é uma faixa de 5%, 7%, houve uma redução de fazendas, em contrapartida houve aumento da área agricultável, ou seja, as fazendas estão incorporando outras e quem não está se adequando está, vamos dizer, ficando de alguma forma menos competitivo. Tá? Claro. Muito, muito legal a sua resposta, cheia de dados de mercado, né? E aí, só complementando também, diante da sua resposta, queria trazer um dado também interessante aqui, do IDC Brasil, que hoje, por exemplo, 93% das pequenas e médias empresas, elas já nascem em solução cloud, tá? Elas já nascem com a sua atividade ali já operando em nuvem. Isso eu acho que é um dado importante, que a tendência, principalmente agora em tempos de pandemia, em tempos de crise, é um dado que tende a crescer cada vez mais e em menos tempo, né? Então, acho que é um dado importante ali, né? Que se você não se adequar, você não se habituar ao novo normal, o risco de você ficar para trás é realmente muito grande, né? Sim. Bom, tem uma próxima pergunta aqui também, Marcelo, qual que é a relevância da solução AgriSoft em nuvem quando a gente fala de agricultura digital? Nós estamos falando, na verdade, da seguinte questão: o fazendeiro está virando empresário, e o empresário rural não pode mais errar, ele não pode cometer um erro de decisão. Se você fizer uma conta, tá certo? Imagine você com uma fazenda, um patrimônio de 8 milhões de reais, não estamos falando isso em termos de fazenda, é um valor médio, tá certo? Esse valor de 8 milhões de reais, o fazendeiro entende o negócio dele, ele conhece a atividade dele. Quando ele comete um erro, tá? Ele comete erros, não, porque ele é humano, então ele comete erros. Não por falta de conhecer o negócio dele, é por falta de informação. Então, se um fazendeiro fizer aquela conta lá e concluir que aquele patrimônio de 8 milhões de reais, um erro que ele tomou por uma falta de informação atualizada ou informação organizada, e esse erro dele foi de 0,001 valor por cento do patrimônio, é alto esse número ainda, em termos de valores absolutos. Então, o fazendeiro precisa hoje, esse empresário rural, controlar, avaliar e tomar decisões. Então, a relevância hoje de uma operação dessa nas nuvens é acessibilidade. Você ter acesso aos dados para você poder estar controlando o que está fazendo, acompanhando a sua operação, tá certo? Porque as decisões hoje são em tempo real. Não é mais aquela história de ver no final da safra que vai correr ou quando o animal está indo para o abate. Você toma decisões no dia a dia da operação. Boa, Marcelo. E acrescentando aí também, acho que você falou de acessibilidade, de tomada de decisão, acho que também em tempos aí de LGPD sendo aprovada, né, e instalada aqui no Brasil,
Acho que uma solução em nuvem, como é o Microsoft OutSky, traz toda a segurança tecnológica ali para hoje o empresário se proteger ali tecnologicamente, né? Inclusive, eu sugiro até, a gente não tinha combinado isso, mas sugiro que seja um próximo tema, aí, numa próxima live. LGPD, né? Boa. Bom, uma próxima pergunta aqui, como que a solução Microsoft Cloud, OutSky, favorece a capacitação da mão de obra no campo e a adoção de novas tecnologias, Marcelo? Eu vou, quando a gente fala de mão de obra no campo, eu queria aproveitar e contar uma história que eu demorei anos para entender o que acontecia. Eu chegava na fazenda para informatizar e os melhores, o melhor pessoal de campo, quase sempre os melhores caras, tinham baixa escolaridade. Ele não sabia, eventualmente, ele era o cara que sabia tudo, mas ele tinha baixa escolaridade. Durante anos eu pensava assim, será que é azar meu? O cara é bom, mas não tem escolaridade. Eu não sabia por que acontecia. Eu demorei para entender, hoje eu sei. Aquele profissional que tinha baixa escolaridade, ele tinha os princípios de um bom profissional. Ele conhecia do negócio, ele tinha compromisso, ele era um cara que interagia, ele estava focado no resultado. Então, ele era um bom profissional. Mas ele tinha uma limitação de escolaridade, e ele não conseguia arrumar um emprego em outro lugar melhor. Se ele tivesse escolaridade, eventualmente ele teria sido valorizado e a fazenda teria perdido ele. Esse profissional, o que a gente percebe é que cada vez mais nós estamos tendo que pegar o gargalo das fazendas hoje. Você chegar e falar assim, eu quero organizar minha fazenda, eu vou pegar um financiamento, vou investir em telemetria de tratores, em drones e tal. Isso é importante. O software é importante, mas a mão de obra, nada substitui o humano. Então, o profissional da fazenda, ele é extremamente irrelevante. E se você investir em tecnologia, mas não investiu no homem que está trabalhando ali, você continua sem resolver. Porque pode ser que você esteja muito claro na sua cabeça como empresário, como gerente, por que eu estou vacinando gado, por que eu estou controlando as atividades, por que eu estou fazendo aquilo. Está muito claro. Mas se você fizer uma pesquisa, e nós fizemos essa pesquisa, e descer para aquele cara que está na linha de frente, que está ali, vamos dizer, no campo, que está ali na frente dos animais, muitas vezes ele não sabe o porquê ele está realizando aquela atividade. Então, eu diria o seguinte, a gestão de fazendas, as tecnologias que estão chegando agora, além de ser uma oportunidade de você capacitar a sua equipe, é fundamental que isso seja feito. Porque sem você investir na sua capacitação, você não consegue ter gente para trabalhar. Então, isso acontece com pessoal de pecuária que tem balanças e não tem gente que sabe regular uma balança eletrônica para pesagem de gado, que não sabe fazer a telemetria dos tratores, que não sabe fazer uma coleta de dados através de um equipamento do smartphone, que não consegue avaliar relatórios para tomada de decisão. Então, é muito importante você investir tanto no operacional seu, e eu também colocar o seguinte, muitos dos empresários hoje têm que olhar mais do que o fluxo de caixa, olhar toda a operação. Então, é um desafio para o homem do campo, para o empresário e para nós. Como a gente está fazendo, a gente está buscando novas tecnologias, e está muito claro que a gente... As responsabilidades, as atribuições que a gente tem que fazer são muito fortes, mas é fundamental fazer isso para a gente poder continuar sendo relevante e estar, vamos dizer, no mercado. Ou seja, a capacitação ela vai além da mão de obra, né? Você capacita o cara ali, desde o cara que está no campo até quem opera o sistema, por exemplo, para fazer algo melhor, né? E mais utilizado. Você vê uma coisa, você pega, por exemplo, o seguinte, hoje... Tá? Se você pega um empresário rural hoje, pega um fazendeiro de 20, 30 anos atrás, a questão fiscal, trabalhista, ambiental, não estavam tão em voga, tá certo? Você não tinha todas essas preocupações. Hoje, fundamental. Quer dizer, você não consegue, você já tem todos os controles, tudo que você compra tem nota fiscal, tudo que você vende, você vai emitir nota fiscal. Então, você é controlado já de várias frentes. Então, não tem como, você tem que investir na capacitação e ter tecnologias. Uma dessas, o software permite informações organizadas e o banco de dados nas nuvens permite uma informação que você tem um nível de acesso muito forte em várias situações. Isso aí, consolidação das informações, né? Resumidamente.
Quais que são os principais gargalos que hoje, no teu ramo ali, você enxerga como, e a sua solução ali, a Greensoft Moving, pode ser considerado superado e superar esses problemas? Bom, eu acho que essa pergunta é interessante, porque a gente vê, às vezes, fazendas que elas estão prontas, elas já estão organizadas, elas têm até um nível de acesso à internet, e não se vai para a internet. Porque começa a ter aqueles mitos. Primeiro, meu banco de dados, ele vai estar... eu tenho o risco de ser hackeado, então eu perder meu banco de dados. Se você fizer uma conta, a gente teve sempre muito problema com o cliente, como raio que caía no escritório da fazenda e queimava o computador e não tinha backup de dados. Hoje, a questão da segurança, roubos em fazenda acontece. Então, roubarem um computador seu que está com um banco de dados ali, você pede, vamos dizer, um volume de trabalho. Funcionários que, eventualmente, cometeram um erro humano e deletaram o seu banco de dados, ele comprou um computador novo, ele esqueceu de fazer um backup adequado. Ou backups errados, ele foi fazendo o backup errado, repetindo no dia seguinte, quando precisou do backup, ele na verdade não existia. E isso então, é um prejuízo imensurável, né? Perder backup, você perder ali o servidor, né? Que por um acaso, às vezes um acidente acontece. Né? Estamos falando de anos de trabalho, tá? Sim. Então, por exemplo, você tem uma ideia, uma demanda constante nossa era, eu quero que dê um alerta de fazer o backup, tá? Então a gente colocava um sistema para lembrar, mas sabe aquela coisa que vira mancha na parede que você esquece? Sim. O fato é que mais cedo ou mais tarde, um dia você esqueceu o backup quando você precisava. Então, o que a gente percebeu, um ponto muito relevante de você ter o banco de dados nas nuvens, que essa atribuição não é mais sua, ela existe. Você está lá, então você não vai ter problema de acesso à internet. Exato. Cabe ressaltar, por exemplo, quando a gente olha e vê que o Pentágono, tá certo? Colocou o banco de dados dele nas nuvens, tá? A gente pode dizer que é uma tecnologia confiável, tá certo? O governo americano não ia pegar o Pentágono e jogar o banco de dados nas nuvens, se ele não acreditasse nessa operação. Então, eu acho que esse mito de hackear deixa de existir. Os nossos bancos estão na Oracle, na Amazon, então, e mais onde também, Luiz? Azure, Google, hoje a gente trabalha com essas principais nuvens do mercado. E até complementando também a sua resposta, né, desmistificando algumas questões ali, ainda falando de segurança, por exemplo, mas eu vou acessar ali através do browser, eu não corro risco de ser hackeado. Cara, a aplicação ela não fica mais instalada no desktop ou no notebook, certo? O fato dele estar acessando via web, ele entra ali através de um usuário, senha, basta apenas um link de internet ali que o consumo é super baixo, não precisa nem de um link dedicado, nem de fibra. Às vezes um 4G do celular roteado, por exemplo, já é suficiente, porque o que chega para ele é só tela, só a interface gráfica ali do sistema. Né? E isso permite que ele tenha segurança. Aí, como você falou, hoje a gente garante o backup das atividades que são feitas ali diariamente, com retenção de 7 dias, né? Além de ele estar num ambiente muito mais seguro, né, Marcelo? Então, acho que essa parceria aqui é o que deu certo e é o que a Skyway entrega ali. Além do suporte 24/7. E tem uma vantagem também interessante econômica, tá bom? Eu acho que se você fizer a conta, você vai começar uma operação, você vai colocar um computador na fazenda, você vai colocar um servidor, se mais de um usuário tiver que trabalhar, que você vai precisar ter um servidor para trabalhar, você vai ter que ter um técnico de rede na operação, você vai ter que fazer assistência técnica, você vai ter que correr o risco de colocar um software pirata ou investir num software para estar atualizando, certo? Então, quando você coloca tudo na ponta do lápis, você vê que você tem um esforço para trabalhar muito grande. Então, nós tínhamos também, o que acontecia? Você comprava um software, o cliente pagava um valor à vista ou em X parcelas, era um investimento, depois tinha um contrato de manutenção. Hoje em dia, não. Ele faz um download, login, senha, paga uma mensalidade e está funcionando. Então, além do tempo, o investimento ficou mais barato. Então, você tem quando você põe a conta na ponta do lápis, tá certo? Porque a fazenda ainda tinha aquela situação. O computador que ia para a fazenda era o pior computador possível. Então, você estava na fazenda com aquele computador que era ruim, lento. Você eliminou esse problema, porque se acessou a internet, você está com tecnologia de ponta ali, que está trabalhando. Então,
financeiramente é viável, operacionalmente é mais simples, a tecnologia sua é atualizada, tá certo? E você tem a segurança dos dados. Então, quando você põe o pacote, você olha e você fala, tem uma solução parruda que justifica fazer essa operação. Boa, excelente. Essa pergunta foi muito assertiva, né? Porque as respostas elas já estão hoje na ponta da língua aqui, né, Marcelo? E aí acho que a próxima pergunta ela até eu vou fazer, mas acho que a gente já respondeu ela. Como que o AgriSoft em nuvem e o gerenciamento da fazenda são tecnologias complementares, Marcelo? Como eu coloquei, a gente comentou aqui, né? É uma evolução. Exato. A gente tem que prestar esse serviço, ficou mais simples para nós, é mais fácil para os clientes acessar. Nós também não temos que nos preocupar em ter uma estrutura de gerenciamento desse banco, porque está tudo lá na SkyOne. Nós podemos ficar focados no nosso negócio de evoluir dentro do software, tá certo? E vamos se preocupar com conectividade com outras tecnologias. Então, nos parece uma solução que ela se mostrou de várias formas mais vantajosa. Ou seja, o empresário e o usuário final do sistema, ele se preocupa apenas no dia a dia dele, ali, nas rotinas e atividades que ele faz, desde o campo como no sistema. A AgriSoft, ela fica responsável pela aplicação, já que você é o dono da aplicação e tem todo o desenvolvimento dela ali, e agora toda a gestão ali por trás da infraestrutura fica com a SkyOne. Ou seja, o usuário final se preocupa somente com os dados ali que ele circula dentro do sistema e não se preocupa mais com gasto de energia elétrica, compra de servidor, licenciamento de banco, licenciamento de sistema operacional e até o suporte que aqui fica também com a SkyOne. Eu vou contar uma história, só para você. A gente é antigo, tá? Estamos desde 90 e pouco no mercado. Mas é uma história interessante. Quando nós estávamos ali em 90, 98, 99, 2000 e pouco, como é que a gente mandava para os clientes? Nós tínhamos que fazer um monte, a gente gastava de dinheiro por mês, de disquete, depois de CD, depois de DVD. A nossa conta de correio era um absurdo. Eu tinha uma funcionária que era gerente de expedição, só para mandar todo mês para a carteira de clientes os disquetes, os DVDs para estar enviando. Então você tinha que mandar pelo correio. Você tinha um custo operacional seu muito alto. Era todo aquele trabalho para poder ser feito, sabe? Funcionário e tal. Como é que é hoje? A gente trabalha no sistema, joga nas nuvens a nossa solução atualizada, o cliente entra lá, não precisa nem atualizar, já está atualizado, ele está trabalhando. É uma preocupação menos. Boa. Não temos mais que gastar dinheiro com correio, e era caro todo mês isso daí. Para nós, então, é uma realidade que quando a gente põe na linha do tempo, você vê como era complicado antes e como é simples hoje. Sim, eu vou fazer uma pergunta que surgiu aqui do chat, tá? Vou pular um pouco a nossa aqui. Tá. Uma pergunta feita aqui para você, direto do Caio Klein. Ele pergunta assim, Marcelo, os softwares são cada vez menos ilhas e estão cada vez mais interconectados com o resto do mundo. Bancos, agências, fornecedores. Como que a AgriSoft vê a evolução das integrações de software? Como que você enxerga isso, Marcelo? Eu diria o seguinte, nós temos que ter 3 princípios e temos hoje que ter 4. Software tem que ser simples, fundamental, tá certo? Não vale a cabeça do programador. Eu digo até, graças a Deus, eu não sou programador, então a gente quer que tem que ser, o que vale é o negócio, o software tem que ser simples. Segundo ponto, tem que ser fácil de incluir dados, tá certo? Um elo fraco da cadeia é a coleta de dados, então ele tem que ser fácil, então você tem que ter conexão com microchip, você tem que fugir do teclado. Então, necessariamente para isso você vai pensar em microchip, vai pensar em coletores de dados, você vai pensar em conectividade com balanças, de pesagem de gado ou de caminhões. Então, cada vez mais você tem que trabalhar com isso. Quer dizer, você tem que utilizar essas tecnologias para poder facilitar a inclusão de dados dentro do programa, tá certo? Você tem que importar dados, às vezes o seu cliente está com o sistema, o cadastro do rebanho dele, numa planilha de Excel, ele não vai ter que digitar tudo novamente, ele tem que importar para o sistema. Então, a gente tem que pensar nessas questões, tem que ser fácil de incluir dados. É fundamental a gente ter isso em mente e não se afastar. Então, quando a gente pensa nisso, várias tecnologias automaticamente vão estar entrando. Terceiro ponto, ele tem que auxiliar na tomada de decisão, tá certo? Por que você está comprando, está investindo nisso? No final, é por 2 coisas. Você quer ganhar tempo e quer
reduzir seu custo. É as duas informações fundamentais. Então você tem que ter informações para controlar a sua decisão, para poder avaliar o que está ocorrendo. E isso daí, a integração sua, como eu comentei, de uma balança de caminhões, de você estar conectando até mesmo com outros aplicativos de mercado, tá certo? Então surgiu um aplicativo, por exemplo, de dados climáticos. Você vai inventar roda novamente? Não dá tempo mais. A dinâmica é muito forte, tá certo? Você não tem tempo nem recursos de fazer tudo. Você tem que integrar as tecnologias. Você vai virar um integrador de tecnologias novas para vender uma solução para o mercado. Então, a gente fala então de ser simples, fácil de incluir dados, tomada de decisão. Isso nos leva à quarta frente, conectividade. Você tem que olhar hoje para todas essas tecnologias que surgem diariamente e olhar para elas e pensar qual é que a gente vai estar se conectando. Então, para nós, eu diria que a gente entende que a gente não consegue fazer tudo e temos que trabalhar sempre conversando com outras empresas, integrando tecnologias dentro do sistema. Boa. Depois, então, baseado até na sua resposta, Marcelo, vou te colocar aqui em contato com o nosso amigo Caio, um dos sócios também da Sky One. A pergunta dele foi muito boa. E aí tem mais uma outra aqui também do chat, que é do Valdeci Martins. Marcelo, comente como as obrigações fiscais e tributárias têm impactado a gestão de fazendas, muito próximo a outros setores de economia como indústria e comércio. Pergunta foi boa. Essa foi. Pegou a gente de surpresa também, eu vou ser sincero, tá bom? Porque a gente vê aqui no Brasil aquela história, tem leis que pegam e tem leis que não pegam, tá certo? Por exemplo, o E-Social era uma que a gente imaginava que ia revolucionar, não pegou, não vimos isso acontecer. Em contrapartida, nós começamos a perceber questões do tipo a emissão de nota fiscal por fazenda. Como é que a gente no primeiro momento imaginou que aquilo não realmente a gente não se ateve ao fato da relevância daquilo. Então, começou assim, um dia apareceu um cliente ligando, mandando e-mail, no outro dia 2, no outro dia 4, no outro dia 10, e de repente a gente percebeu que a gente estava de frente com uma necessidade do mercado que tinha sido criada até. Eu entendo a relevância de você ter uma transparência fiscal, e nós tínhamos que nos adequar a isso daí. Então, o que nós tivemos que fazer? A gente teve que pensar em coisas que antes nós não víamos isso daí com uma tal relevância. Então, primeiro ponto, sistema financeiro bem montado, com plano de contas gerencial que você tem na sua fazenda, já alinhado com o seu plano de contas contábil, tá certo? E o que a gente quer dizer com isso é, por exemplo, a área gerencial, ela estabelece onde você ganha dinheiro e onde você perde. A área contábil se dá lucro ou prejuízo. Você tem que alinhar as suas contas da área fiscal com a área contábil, para o sistema ter uma base pronta. Tá? Então, a gente tem feito muito desse trabalho. Segundo ponto para ser colocado, você hoje tem que fazer lançamentos financeiros. Nós já estamos trabalhando com o quê? Importação de nota fiscal via XML. Então, você tem que jogar a nota fiscal no sistema ali, o seu fornecedor te manda a nota, você joga e já cai no sistema. Tá certo? Então, isso efetivamente vai ter que ocorrer. Terceiro ponto, emissão de nota fiscal. Você tem que colocar o sistema para emitir a nota fiscal já, porque a área fiscal controla hoje tudo que você compra e controla tudo que você vende. Então, queira ou não, você vai ter que fazer esse tipo de controle. E vai levar a um quarto ponto, que é o quê? O livro caixa digital, que a gente também colocou no sistema, porque a gente entende que essa transparência vai ter que ocorrer. Então, o que nós percebemos hoje é que as responsabilidades fiscais da fazenda aumentaram muito, tá? É fato. E a fazenda que não está hoje alinhada nisso, quer dizer, você não tem mais tempo de digitar. Por exemplo, antigamente você fazia um lançamento financeiro, digitando, você ia colocar a conta corrente, o plano de contas, ia colocar o fornecedor, ia cadastrar a forma de pagamento, se era 3, 4 parcelas, qual é o número se foi uma nota fiscal, o número da nota fiscal, colocar qual é o produto, a quantidade que você comprou, tudo você tem que colocar. Hoje, você clica no botão, importa uma nota, fala qual é a conta corrente, qual é o centro de custo e qual é a fazenda ou a parte da fazenda. Eram mais de 15 lançamentos, hoje são 3. Então, você simplificou muito, sem erro, certo? O erro humano deixou de existir naquela operação, você tem uma operação mais simples. Hoje, o livro caixa digital, tem que fazer, tá certo? Então, o sistema já é adequado para você fazer essa operação. Então, você tem esses recursos hoje para ser feito, que a gente integrou toda a operação. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, a gente
tem procurado cada vez mais, a gente entende que as demandas são crescentes, e nós estamos hoje, a gente não faz a área contábil, que a gente concluiu que ela é tão dinâmica e muda tão rápido, que só o nosso mundo de regras de negócio dentro da porteira da fazenda não nos permitia assumir esse desafio. Mas a gente tem se conectado com diversos softwares contábeis, onde a gente exporta o dado mensalmente para esse software contábil que faz toda a operação, bem como a parte de RH. Então, é aquela questão, conectividade com outros especialistas e usando a facilidade de inclusão de dados do seu lado, com informações para tomada de decisão. Boa, Marcelo. Bom, vamos caminhando para o final, a gente já tem 42 minutinhos aqui. Vou fazer mais uma pergunta aqui também da Mel. A Mel Lima, ela pergunta: Marcelo, quais as perspectivas futuras para o uso da nuvem no campo do agronegócio? Ou seja, como é que você enxerga os seus clientes, por exemplo, no seu ramo de atuação, absorvendo tudo isso de informação que a gente está trocando, né? Bom, a gente nós devemos ter em mente que nós estamos não com uma tecnologia consolidada, nós estamos com uma tecnologia em evolução. A consequência disso daí é que, por exemplo, antes você era offline, eu trabalhava com servidor e não interagia com nada. Hoje a gente fala de virar online, de você estar interagindo com várias tecnologias. E agora o passo seguinte é você ser online e offline, ou seja, você tem uma solução híbrida. Você tem que pensar que você tem momentos que você está online e vai ter momentos que você está offline. E naquele momento que você está offline, você continua trabalhando, continua inserindo dados, e quando você se conecta novamente, você atualiza todas as informações. Então, hoje em dia, você tem que pensar não só na solução offline, nem na solução online, mas uma solução híbrida de trabalho. E nessa solução híbrida, a gente está fazendo uma solução híbrida dupla, já temos o próximo passo, que é a solução híbrida tripla, online, offline e mobile. Tá? Então, a tendência dessas tecnologias, elas cada vez mais interagirem, a gestão de informações organizadas é uma tecnologia que veio para ficar, e a solução nas nuvens, eu entendo que é uma tecnologia também cada vez mais se consolidando dentro de todos os sistemas, na área industrial, comercial ou na área rural. Sim, isso a gente vê aqui muito na SkyOne, são mais de 300 aplicações homologadas aqui em diversos ramos de atuação, né, Marcelo? Então, vamos lá, vou fazer uma última pergunta aqui, do Elísio Ferreira. Em nível de Brasil, como está a qualidade da internet para rodar o sistema? Marcelo, você tem essa experiência? Nós estamos vendo, a gente vai ter em breve as soluções 5G e baratas, são em lugares distantes, então você vai ter um empreendimento em um local onde provavelmente a tecnologia está chegando. Hoje a gente tem tecnologias que cada vez mais, nós estamos falando de internet, de rádio, internet via satélite, estamos falando, na verdade, hoje em vários lugares com a cobertura de celular. Temos que lembrar que a solução 5G, em breve, ela vai estar chegando. Então, estamos falando dessas soluções híbridas, quer dizer, você pode em um momento não estar com a internet e continuar trabalhando, e no momento seguinte você está conectando. O que nós temos que lembrar também é uma teoria, tá certo? Que ela foi feita lá por volta da década de 90, que era a teoria, no caso, Moore, que essa teoria dizia. Ela falava, na verdade, que é a chamada lei de Moore, tá bom? Foi criado por um tal de Gordon Moore, que ele dizia o seguinte, que como é que eu posso dizer? A transmissão de microchips, tá? Ela tinha um preço. E a cada 18 meses se dobrava a capacidade, mantendo o preço. E essa tecnologia se manteve durante muitos anos, e a gente percebeu que depois, em 2014, por exemplo, a IBM disse que estava trocando a tecnologia dos chips pelos chips de silício. E já em 2017, a Intel estava comentando sobre a computação gráfica, criando novamente um aumento vamos dizer, da velocidade dessa tecnologia. E a gente vê agora, em 2019, o Google dizendo que ele alcançou a supremacia quântica, ou seja, as tecnologias estão ampliando, a capacidade delas está aumentando e o preço está caindo. E o que a gente vai visualizar na internet é a mesma coisa. Se a internet não está hoje na sua fazenda, eu lhe diria o seguinte, sem correr muito risco de errar,
em até um ano você vai ter tecnologia disponível aí, tá certo? Então nós estamos num momento de transição que ela está chegando, e isso está acontecendo, ó, só para a gente fechar, pega o caso de carros, que todo mundo conhece. A gente falava de GM, Ford, Chrysler. Aí vieram os carros japoneses, Toyota, Honda, com economia e rendimento. Aí que a gente viu chegar recentemente o Tesla, tá certo? Como um carro que tem um diferencial, que é, na verdade, um carro bastante significativo. E estamos vendo agora da Lucid Motors. É uma nova empresa que já estão dizendo que está batendo no Tesla. Então, a tecnologia está evoluindo em todos os setores. E assim com a internet também, né? E aí, só também, para informação, eu falei isso um pouco no começo, né? A aplicação da Vsoft rodando dentro da OutSky tem um consumo de internet muito baixo. Ali, a gente estima de 35 até 45 kbps por usuário. Então, assim, uma banda larga, um 4G do celular, às vezes roteado, já é suficiente para rodar a aplicação. Então, isso é uma preocupação a menos, não precisa de um link dedicado, uma fibra chegando até o campo, né? A gente sabe que isso é muito difícil, mas a gente tem o fato de não estar instalado ali e acessar via web, fica muito mais fácil. Então, o Marcelo, aqui também, já partindo para o encerramento, hoje, por exemplo, como é que um cliente seu faz para receber uma proposta, por exemplo? Bom, ele fala contigo, fala com o Jonas, como é que fica essa transição ali para ele receber uma proposta? Nós temos trabalhado muito no acesso à internet, tá certo? Então, o cliente pode visitar o nosso site, que é www.agrisoft.com.br. Lá ele pode solicitar um contato conosco, pode fazer um download do software, pode nos colocar informações, solicitar detalhes. A gente tem trabalhado muito no campo. Eu diria que o que a gente tem feito de softwares, mérito nosso, ao longo dos anos, mostrou que é de 10%, 15%. 90% é o próprio mercado que vem nos orientando e dizendo os caminhos para seguirem, tá certo? E dentro dessa orientação que a gente vem fazendo, a gente tem trabalhado o que hoje? A internet, a inteligência artificial. Então, nós estamos trabalhando para buscar inteligência artificial, para o sistema começar a responder as perguntas que você ainda não fez. Pensando o volume de dados, a gente pensando em consolidá-los para ter Big Data, quer dizer, você tem uma visão estatística de como está ocorrendo o seu negócio. As máquinas, cada vez mais os equipamentos, aprendendo com eles mesmos. Então, quer dizer, o machine learning, melhorando a operação, tá certo? E a internet das coisas, que a gente entende que vai estar chegando em breve e vai estar evoluindo. Então, a nossa sugestão é que visitem o nosso site, nos façam questionamentos, a gente vai procurar responder todas as perguntas. A gente tem trabalhado, inclusive, com empresas. Se tiver uma empresa de tecnologia, uma startup, fica aqui o nosso convite também. Tá? Nós não conseguimos fazer tudo. A gente quer se integrar com novas tecnologias e trabalhar. Para isso, a SkyOne está aqui, né, ajudando também a Agrisoft nesse universo cloud, esse universo plataforma, e possibilitando abrir também o RP para o mundo aí, conforme a gente for avançando na parceria. Bom, Marcelo, acho que só para complementar também, a gente estima esse tipo de migração é muito rápida, né? Então, acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, acho que vale a pena comentar aqui antes de encerrar, que a gente estima até 48 horas úteis ali o tempo de migração do sistema. Então, às vezes o cara está trabalhando numa sexta-feira, ele dá o de acordo ali, na segunda-feira já passa a operar ali com o sistema em nuvem, né? Bem lembrado. A gente tem uma carteira grande de clientes, então, um cliente que quer ir para as nuvens, em 2 dias, ele está com um banco de dados das nuvens. Se tiver algum cliente nosso que também quer testar, a gente também montou uma parceria com a SkyOne que a gente permite ele fazer um test drive com o banco de dados nas nuvens. Boa. Todo cliente nosso que a gente fez a operação, nós tivemos nenhum caso de cliente que retrocedeu. Ele foi e ele percebeu que valia a pena. Ele vem para testar e não sai mais, né? Ele gosta tanto que não sai mais. A vantagem ela é, vamos dizer, consistente. Tá certo? É isso aí. Boa. Bom, então vamos aproveitar aqui 50 minutos aqui de live, eu vou fazer um encerramento, mas a gente vai ter uma série de webinars, a gente vai divulgando isso nas redes sociais, por e-mail e etc. A gente pode falar aí de diversos outros temas, e fiquem à vontade para considerar, inclusive, isso, né?